Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do seu módulo de Introdução ao Comércio Exterior. O primeiro tema da nossa aula será operações de importação. A importação é uma das principais atividades do comércio exterior, sendo essencial para a movimentação de bens e serviços entre países. Para realizar essa operação, é necessário seguir algumas etapas específicas que visam garantir o cumprimento das normas legais e aduaneiras. Inicialmente, é preciso identificar a mercadoria a ser importada, classificando-a de acordo com a NCM e obtendo a sua descrição de forma detalhada. Depois, é necessário realizar o processo de licenciamento, que pode variar de acordo com a natureza do produto e a legislação do país importador. Outro passo fundamental é a definição do regime aduaneiro a ser aplicado, que pode ser de importação temporária, admissão temporária ou importação para consumo. Nessa etapa é importante observar as exigências dos países de origem e de destino, assim também como as tarifas de tributos incidentes sobre essa operação. Por fim, é preciso considerar os aspectos logísticos da importação, como o transporte de mercadoria, o seguro e o desembaraço aduaneiro. Esses processos são complexos e exigem conhecimento técnico para serem realizados de forma eficiente e segura, garantindo a entrada legal da mercadoria no país importador. Processos de importação. O processo de importação é uma atividade complexa que exige conhecimento técnico e experiência para ser realizado de forma eficiente e segura. Essa atividade envolve diversas etapas e prazos que devem ser cumpridos de forma rigorosa, a fim de garantir a legalidade da operação e a entrega da mercadoria no prazo estabelecido. Vamos entender um pouco sobre as principais etapas e prazos dentro do processo de importação. Segue elas. Primeira, identificação da mercadoria. O primeiro passo do processo é identificar a mercadoria a ser importada. É fundamental que o importador saiba exatamente o que está adquirindo, sua descrição de forma detalhada, além de sua classificação tarifária, que é feita de acordo com a nomenclatura comum do Mercosul. A classificação tarifária é importante, pois determina a alíquota de imposto de importação que será aplicada sobre a mercadoria. Outra etapa muito importante é o licenciamento. O licenciamento é um processo de autorização para a importação de determinados produtos, que pode variar de acordo com a natureza da mercadoria e também da legislação do país importador. Essa etapa pode ser feita de forma automática ou manual, e pode ser obrigatória ou não. O processo automático de licenciamento ocorre quando a mercadoria a ser importada está na lista de exceções do governo. Nesse caso, o importador deve obter uma autorização eletrônica junto ao governo, que é liberada de forma automática. No processo não automático, o importador precisa solicitar uma autorização junto ao órgão governamental responsável pela concessão de licenças. Já essa etapa pode ser obrigatória para produtos específicos, como armas, drogas, animais, plantas e produtos químicos, por exemplo. Regime aduaneiro. O regime aduaneiro é uma etapa fundamental do processo de importação, pois define tratamento tributário que será aplicado à mercadoria. Existem três regimes aduaneiros: importação para consumo, admissão temporária e importação temporária. O regime de importação para consumo é o mais comum, sendo aplicado quando a mercadoria é utilizada no país importador. Nesse caso, o importador deve pagar os impostos de importação e outras taxas aplicáveis. O regime de admissão temporária é aplicado quando a mercadoria será utilizada no país importador por um determinado período e depois retornará ao seu país de origem. Nesse caso, o importador deve apresentar uma garantia financeira, que será devolvida após o retorno da mercadoria. E por fim, o regime de importação temporária é aplicado quando a mercadoria será utilizada no país importador por um período determinado, mas não será devolvida ao país de origem. Nesse caso, o importador deve apresentar uma garantia financeira, sendo devolvida após a exportação dessa mercadoria. Transporte da mercadoria.
O transporte da mercadoria é uma etapa crítica dentro do processo de importação, que envolve diversos riscos, como extravios, roubos, danos e atrasos. Por isso é fundamental escolher um modal de transporte confiável e seguro, que atenda às necessidades do importador. Os modais de transporte mais utilizados para a importação são os aéreo, marítimo e rodoviário. Cada modal tem suas particularidades, vantagens e desvantagens, e cabe ao importador escolher aquele que melhor atende às suas necessidades. O transporte aéreo é o mais rápido, seguro e confiável, sendo indicado para mercadorias de alto valor agregado, perecíveis ou até mesmo urgentes. No entanto, seu custo é elevado, o que pode inviabilizar a importação de mercadorias com baixo valor agregado. Já o transporte marítimo é o mais utilizado para importações de grande volume, como matérias-primas, insumos e produtos manufaturados. Ele é o mais lento e mais barato que o transporte aéreo, mas também apresenta maior risco de atrasos e danos à mercadoria. O transporte rodoviário é utilizado para importações de países vizinhos ou até mesmo de países com acesso terrestre. Ele é o mais rápido que o transporte marítimo e mais barato que o transporte aéreo, mas também apresenta limitações em relação ao volume e ao peso da mercadoria. Independente do modal escolhido, é fundamental escolher um agente de transporte confiável e experiente, que possa garantir a segurança e a eficiência do transporte das suas mercadorias. O seguro da mercadoria. O seguro da mercadoria é uma etapa fundamental dentro do processo de importação, que visa proteger o importador contra eventuais danos, perdas durante o transporte da mercadoria. O seguro deve ser contratado antes do início de seu transporte, e o seu valor deve ser equivalente ao valor da mercadoria. Existem diversos tipos de seguros disponíveis para importação, como seguro marítimo, aéreo, rodoviário, dentre vários outros. Cada tipo de seguro tem suas particularidades e coberturas, e cabe ao importador escolher aquele que melhor atende às suas necessidades. Desembaraço aduaneiro é a etapa final dentro do processo de importação. Consiste na liberação da mercadoria pela aduana do país importador, no nosso caso, da Receita Federal. Essa etapa é fundamental para a legalidade da operação e deve ser realizada dentro dos prazos estabelecidos. O desembaraço aduaneiro envolve a verificação da documentação, a conferência da mercadoria, o pagamento dos impostos e taxas, entre outros procedimentos. Esse processo pode ser realizado pelo importador ou por um despachante aduaneiro, o que é um profissional especializado em operações de comércio exterior. Os prazos para o desembaraço aduaneiro podem variar de acordo com a complexidade da operação, a quantidade de mercadorias e a legislação do país importador. Por isso, é fundamental planejar a importação com antecedência, a fim de garantir o cumprimento dos prazos e evitar prejuízos financeiros e logísticos. Desde a identificação da mercadoria até o desembaraço aduaneiro, é fundamental contar com profissionais especializados e experientes que possam auxiliar o importador em cada etapa do processo de importação. O conhecimento técnico e a experiência são fundamentais para garantir o cumprimento das normas legais e aduaneiras, a escolha do modal mais adequado, a contratação de seguro eficiente e a realização do desembaraço aduaneiro dentro dos prazos estabelecidos. É fundamental estar atualizado também sobre as mudanças das normas e regulamentações de comércio exterior. A pesquisa e o planejamento também são importantes para identificar fornecedores confiáveis, negociar preços e condições de pagamento, entre vários outros aspectos. É importante lembrar que a importação é uma atividade que envolve riscos e incertezas, como variações cambiais, mudanças na legislação, problemas com fornecedores, entre vários outros. Por isso é fundamental estar preparado para lidar com esses desafios, buscando sempre o apoio de profissionais especializados e experientes. Por isso, o processo de importação é complexo e exige conhecimento técnico, experiência e planejamento para ser realizado de forma eficiente e segura. Cumprindo as etapas e prazos estabelecidos, contamos com profissionais especializados e estar atualizados sobre a mudança nas normas e regulamentações de comércio exterior são etapas fundamentais para o sucesso dentro da operação. A documentação exigida para importação é um dos aspectos mais importantes do processo do comércio exterior. Esses documentos são fundamentais para manter a legalidade da operação, o transporte da mercadoria e o desembaraço aduaneiro. Vamos conhecer alguns principais documentos exigidos para a importação e quais suas finalidades e como obtê-los. O invoice. O invoice, também conhecido como fatura comercial, é um documento emitido pelo exportador
que descreve a mercadoria a ser importada, o valor da transação e as condições de pagamento, entre outras informações relevantes. Esse documento é fundamental para a classificação tarifária da mercadoria, o cálculo dos impostos de importação, entre outras taxas aduaneiras. A invoice deve conter informações precisas e detalhadas sobre a mercadoria, como sua descrição, quantidade, valor unitário e valor total. Ela deve ser mantida em uma das línguas oficiais do país importador, geralmente em inglês ou espanhol, e deve ser assinada pelo exportador. Já o Packing List, ou lista de embalagens, é um documento que serve para descrever as embalagens que contêm a mercadoria a ser importada. Ele inclui informações sobre a quantidade, peso, volume de cada embalagem, além de informações sobre o conteúdo de cada uma delas. O Packing List é fundamental para o transporte da mercadoria, pois permite que o importador planeje o espaço necessário para armazenar e transportar essa mercadoria. Ele também é importante para desembaraço aduaneiro, pois permite que a aduana verifique se a mercadoria descrita na invoice corresponde àquela transportada. Certificado de origem também é um documento emitido pelo exportador ou por uma autoridade governamental que atesta a origem dessa mercadoria. Ele é fundamental para a aplicação de tratamentos preferenciais de comércio, como acordos de livre comércio e preferências tarifárias. Esse certificado deve ser emitido de acordo com as regras estabelecidas pelo país importador e de conforme o acordo comercial em vigor. Ele deve conter informações precisas e detalhadas sobre a origem da mercadoria, como seu país de origem e os processos de produção pelos quais a mercadoria passou. Documentos de seguro também são fundamentais para proteger o importador contra danos e perdas durante o transporte da sua mercadoria. Eles incluem a apólice de seguro e o certificado de seguro, que devem ser emitidos antes do início do transporte. A apólice de seguro é o contrato que estabelece os termos e as condições do seguro, como valores de coberturas, os riscos cobertos, os valores assegurados e as suas exclusões. O certificado de seguro, por sua vez, é um documento que atesta a existência do seguro e suas principais características. Os documentos de seguro devem ser emitidos antes do início do transporte e seu valor deve ser equivalente ao valor da mercadoria. Eles são fundamentais para proteger o importador contra eventuais perdas ou danos durante o transporte, como roubo, extravio, incêndio, entre vários outros acidentes. Outros documentos. Além dos documentos mencionados acima, existem outros documentos que podem ser exigidos para a importação de determinadas mercadorias ou em determinados países. Esses documentos podem incluir certificados sanitários, fitossanitários, ambientais, entre vários outros. Esses documentos são emitidos por autoridades governamentais ou por organismos especializados e têm como objetivo garantir a segurança, a saúde e a proteção ambiental. Eles devem ser obtidos antes do embarque da mercadoria, e a sua ausência pode impedir a importação da mercadoria ou até mesmo causar atrasos e prejuízos financeiros, até como sanções e penalidades disciplinares como multas. A documentação exigida pela importação é um aspecto fundamental do processo do comércio exterior, que exige o conhecimento técnico e a experiência para ser realizado de forma eficiente e segura. Cada documento tem a sua finalidade específica e deve ser obtido dentro dos prazos estabelecidos, para garantir a legalidade da operação, o transporte da mercadoria e, consequente, o desembaraço aduaneiro. O importador deve estar atento às exigências do país importador e também do país exportador, e contar com profissionais especializados e experientes que possam auxiliá-lo em cada etapa do processo da importação. A pesquisa e o planejamento são fundamentais para identificar fornecedores confiáveis, negociar preços e condições de pagamento e obter os documentos exigidos com antecedência. Podemos entender que a documentação exigida pela importação é um aspecto crítico dentro do processo do comércio exterior, exigindo conhecimento, experiência e planejamento para realizar de forma eficiente e segura. Contar com profissionais especializados e estar atualizados sobre as mudanças e normas e regulamentações do comércio exterior é um aspecto fundamental e essencial para o sucesso da operação. Licenças e autorizações para a importação. As licenças e as autorizações são um aspecto crítico dentro do processo do comércio exterior, igualmente as documentações,
que tem como objetivo garantir a segurança e a saúde e o meio ambiente, entre vários outros aspectos regulatórios. Vamos conhecer as principais autorizações e licenças exigidas e suas finalidades. Licença de importação. A licença de importação é um documento exigido por alguns países para controlar a entrada de mercadorias em seu território. Ela é emitida por uma autoridade governamental e pode ser obrigatória para determinados produtos, como armas, produtos químicos, medicamentos, entre vários outros. A licença de importação tem como finalidade controlar o comércio de produtos considerados sensíveis e pode incluir restrições quantitativas, como cotas de importação. Ela deve ser obtida antes do embarque da mercadoria, como as outras licenças também, e pode ser obtida junto à autoridade governamental responsável do país importador. A autorização de importação de produtos químicos é um documento exigido por alguns países para importação de produtos químicos, como pesticidas, herbicidas, fertilizantes, entre vários outros. Essa autorização é emitida por uma autoridade governamental e tem como objetivo a garantir a segurança e proteção ambiental. A autorização de importação de produtos químicos pode incluir restrições quantitativas, como cotas de importação, e deve ser obtida antes do embarque da mercadoria. Ela pode ser obtida junto à autoridade governamental responsável e exige o cumprimento de requisitos específicos, como a comprovação da segurança do produto. Licença sanitária. A licença sanitária é um documento exigido por alguns países para a importação de produtos alimentícios, medicamentos, cosméticos, entre outros produtos que possam afetar a saúde pública. Essa licença é emitida por uma autoridade governamental e tem como objetivo garantir a segurança e a proteção da saúde pública. A licença sanitária pode incluir requisitos específicos para a importação, como a obrigatoriedade da certificação sanitária emitida pelo país exportador. Ela deve ser obtida antes do embarque da mercadoria e pode ser obtida junto à autoridade governamental responsável. Licença de importação de animais e vegetais. A licença de importação de animais e vegetais é um documento exigido por alguns países para a importação de animais, plantas e produtos de origem animal ou até mesmo vegetal. É emitida por uma autoridade governamental e tem como objetivo garantir a segurança e a proteção da saúde animal e vegetal. A licença de importação de animais e vegetais pode incluir requisitos específicos para importação, como a obrigatoriedade da certificação sanitária emitida pelo país exportador, e deve ser obtida antes do embarque da mercadoria, podendo ser obtida junto à autoridade governamental também responsável. Certificado fitossanitário. O certificado é um documento exigido por alguns países para importação de plantas, sementes, frutas, entre outros produtos vegetais. Esse certificado é emitido por uma autoridade governamental do país exportador e tem como objetivo garantir a segurança e a proteção da saúde vegetal. O certificado fitossanitário deve ser emitido de acordo com as normas internacionais estabelecidas pela Organização Internacional de Proteção Vegetal e deve atestar que a mercadoria está livre de pragas e doenças que possam afetar as plantas do país importador. Esse certificado deve ser obtido antes do embarque da mercadoria e pode ser obtido junto à autoridade governamental responsável pelo controle fitossanitário de um país exportador. Ele é fundamental para a importação de produtos vegetais, pois sua ausência pode impedir a entrada da mercadoria no país exportador. As licenças e autorizações para importação são um aspecto crítico dentro do processo do comércio exterior, que exige conhecimento técnico e experiência para ser realizado de forma eficiente e segura. Cada licença e autorização tem sua finalidade específica e deve ser obtida dentro dos prazos estabelecidos, a fim de garantir a legalidade da operação e a segurança da saúde, do meio ambiente e de outros aspectos regulatórios. O importador deve estar atento às exigências do país importador e do país exportador, e contar com os profissionais especializados e experientes que possam auxiliá-lo em cada etapa do processo de importação. A pesquisa e o planejamento também são fundamentais para identificar fornecedores confiáveis, negociar preços e condições de pagamento e obter as licenças e autorizações exigidas com antecedência. Legislação aplicável e as obrigações acessórias são um aspecto crítico dentro do processo do comércio exterior, que tem como objetivo garantir a legalidade e a conformidade da operação. No Brasil, a legislação aplicável inclui algumas leis, né? A lei
que dispõe do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a Agência de Administração Pública Federal, a agências que regulam marcas de patente no Brasil, a que constitui o novo Código Civil, a biossegurança de organismos geneticamente modificados, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a Declaração de Direitos de Liberdade e Economia, entre várias outras, né? Além das leis, existem regulamentações específicas para determinados setores, como a Anvisa e o Inmetro. Obrigações acessórias. As obrigações acessórias também são requisitos adicionais para importação. Além do documento básico, como o invoice, packing list e o bill of lading, essas obrigações incluem registro no radar, licença de importação, certificado de origem, certificado de inspeção aduaneira, pagamento de impostos e taxas e o controle de qualidade. Para cumprir as obrigações acessórias de forma eficiente e segura, é fundamental contar com profissionais especializados e experientes, que possam auxiliar o importador em cada etapa do processo de importação. Esses profissionais podem incluir despachantes aduaneiros, consultores em comércio exterior, advogados especializados em direito aduaneiro, entre vários outros. Além disso, é fundamental estar atualizado sobre as mudanças nas leis e regulamentações aplicáveis à importação, e contar com ferramentas e tecnologias que possam facilitar o processo de importação, como softwares de gestão de importação, sistema de rastreamento de mercadorias, entre vários outros. A legislação aplicável e as obrigações acessórias são aspectos críticos dentro do processo, que exigem conhecimento técnico, experiência e planejamento. O importador deve estar atento a essas exigências do país importador e também do seu país exportador, contando com a ajuda de profissionais especializados que possam auxiliar em cada etapa dentro desse processo. A pesquisa e o planejamento se tornam fundamentais para identificar fornecedores confiáveis e negociar preços de condições de pagamento, cumprir as obrigações acessórias dentro dos prazos estabelecidos. Cumprir a legislação aplicável e as obrigações acessórias é fundamental para garantir a legalidade e a conformidade da operação da importação, e contar com profissionais especializados é a chave para o sucesso dessa operação. Vamos para o segundo tema da nossa aula, que é regimes aduaneiros especiais. Os regimes aduaneiros especiais são medidas adotadas pelos países para incentivar o comércio exterior. Mediante a concessão de benefícios fiscais e aduaneiros às empresas que realizam as operações de importação ou exportação. Entre os principais regimes destacam-se o drawback, a admissão temporária e o entreposto aduaneiro. O drawback é um regime que permite a suspensão ou isenção de tributos incidentes sobre os insumos utilizados na produção de bens destinados à exportação. Já a admissão temporária permite a entrada de bens no país com suspensão ou redução de tributos, para serem utilizados em atividades como feiras e exposições, por exemplo. Por fim, o entreposto aduaneiro possibilita armazenamento de bens importados em recinto alfandegado, sem a exigência de pagamento de tributos, até que sejam destinados ao mercado interno ou à exportação. Os regimes aduaneiros especiais têm como principal objetivo estimular as operações de comércio exterior, tornando-os mais competitivas e atraentes para as empresas. Esses regimes também contribuem para o desenvolvimento econômico dos países, por meio de aumento das exportações e da atração de investimentos estrangeiros. No entanto, é importante ressaltar que a utilização desses regimes deve ser feita com cautela e planejamento, a fim de evitar prejuízos financeiros e problemas com a fiscalização da aduaneira. Drawback é um regime aduaneiro que permite a suspensão e isenção de tributos incidentes de insumos. Trata-se de uma importante ferramenta para incentivar as exportações brasileiras, tornando-as mais competitivas no mercado internacional. O objetivo do drawback é reduzir o custo de produção de bens explorados, tornando-os mais atrativos para compradores estrangeiros. Para isso, o regime permite que as empresas importem os insumos necessários para a produção dos bens, com a suspensão ou isenção desses atributos, dentre os que são utilizados exclusivamente na fabricação dos produtos destinados à exportação. Três modalidades de drawback são bem conhecidas: drawback suspensão, drawback isenção e drawback integrado. Drawback suspensão permite a suspensão dos tributos incidentes na importação dos insumos até a efetiva exportação do produto final. Já o de isenção permite a importação dos insumos com isenção de tributos, desde que seja comprovada a exportação dos produtos acabados e em até 1 ano após a importação dos insumos. Por fim, o drawback integrado é uma modalidade que permite a suspensão ou isenção total de tributos na importação de insumos destinado tanto à produção para exportação quanto à produção para o mercado interno.
Já o entreposto aduaneiro, ele é um regime aduaneiro especial que permite a importação de mercadorias para serem armazenadas em recintos alfandegados, sem o pagamento dos tributos incidentes na importação, até que sejam destinados ao mercado interno ou à exportação. Trata-se de uma importante ferramenta para empresas que precisam manter mercadorias em estoque antes da sua destinação final. O regime do entreposto aduaneiro é regulamentado pela Receita Federal e é utilizado por empresas que necessitam armazenar mercadorias por um determinado período, sem a necessidade de pagar impostos de importação. Isso permite que as empresas reduzam os custos de armazenamento e mantenham os produtos em estoque por mais tempo, aguardando melhores oportunidades de venda. O funcionamento do entreposto aduaneiro ocorre em duas etapas principais: a importação das mercadorias e o seu posterior desembaraço aduaneiro. Na primeira etapa, as mercadorias são importadas e armazenadas em recintos alfandegados, que devem ser habilitados pela Receita Federal para a realização do regime. Nessa etapa, os tributos incidentes na importação não são pagos, sendo apenas suspensos até o momento do desembaraço aduaneiro. Já a admissão temporária é um regime especial que permite a entrada temporária de bens no país, com a suspensão ou até a redução dos tributos incidentes da importação, para serem utilizados em atividades específicas, como feiras, exposições, eventos esportivos, entre vários outros. Trata-se de uma importante ferramenta para empresas que precisam importar bens de forma temporária, sem a necessidade de pagar tributos de importação. O regime de admissão temporária ele é regulamentado pela Receita Federal e é utilizado por empresas que necessitam importar bens temporariamente com prazo determinado, para serem utilizados em atividades específicas. Entre os bens que podem ser importados temporariamente estão os equipamentos de produção, maquinários, ferramentas, entre vários outros. Então, o funcionamento desse regime ele ocorre em três modalidades: admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, admissão temporária para utilização econômica e admissão temporária para fins especiais. A primeira modalidade permite a importação temporária de bens para serem utilizados na produção ou aperfeiçoamento de outros bens, com a obrigação de exportá-los após o prazo determinado. Já a temporária para utilização econômica permite a importação temporária de bens para serem utilizados em atividades produtivas ou comerciais, juntamente com a obrigação de exportá-los e racionalizá-los após o prazo determinado. E a admissão temporária para fins especiais permite a importação temporária de bens para serem utilizados em atividades específicas, como feiras e exposições, por exemplo. Além dos regimes aduaneiros especiais já mencionados, existem outros regimes que podem ser utilizados pelas empresas que atuam no comércio exterior, como o RECOF, RECOM e REPETRO. Cada um desses regimes possui características específicas e podem ser utilizados de acordo com as necessidades das empresas. O RECOF, por exemplo, é um regime aduaneiro especial que permite a importação de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, para serem utilizados na fabricação de produtos destinados à importação. O regime prevê a suspensão dos tributos incidentes dentro da importação, bem como a simplificação dos seus procedimentos aduaneiros e fiscais. Já ao RECOF, a empresa deve estar habilitada à Receita Federal e cumprir com as exigências previstas em lei, como a destinação exclusiva dos produtos fabricados para exportação e a manutenção de controles específicos. Além disso, a empresa deve manter um sistema informatizado de controle que permita a rastreabilidade dos produtos importados e exportados. O RECOM, por fim, é um regime especial que permite a importação de bens destinados à pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural, com suspensão ou redução dos produtos incidentes na importação. O regime também prevê a exportação de bens produzidos a partir de atividades pesquisa e lavra, com suspensão ou redução dos tributos incidentes dessa exportação. Para a utilização do RECOM, a empresa deve estar habilitada pela Receita Federal do Brasil, cumprir as exigências previstas em lei, como a destinação exclusiva dos bens importados e exportados, a fim da atividade de pesquisa e lavra e a manutenção de controles específicos. Além disso, a empresa deve manter um sistema informatizado de controle que permita a rastreabilidade dos bens importados e exportados. E por fim, o REPETRO é um regime que permite a importação de bens destinados às atividades de pesquisa de lavras jazidas de petróleo e gás natural, com suspensão ou redução de tributos incidentes na importação. Os regimes também prevê a exportação de bens produzidos a partir das atividades de pesquisa e lavra, com suspensão para
os produtos e incidentes da importação. Para a utilização do repetro, a empresa deve estar habilitada pela Receita Federal também e cumprir com as exigências previstas em lei, como a destinação exclusiva dos bens importados e exportados, para atividade de pesquisa e lavra e manutenção de controles específicos. Além disso, a empresa deve manter seu sistema informatizado de controle que permita a rastreabilidade dos bens importados e exportados. De maneira resumida, os regimes aduaneiros especiais, RECON, RECOF e o REPETRO são importantes ferramentas para empresas que atuam no comércio exterior, permitindo a importação e exportação de bens, com suspensão e redução dos tributos incidentes na importação e exportação. Cada um desses regimes possui características específicas e pode ser utilizado de acordo com as necessidades das empresas. Cumpram com as empresas desde que cumpram com as exigências previstas em lei e mantenham um controle rigoroso sobre os bens importados e exportados. Muito obrigado e até a próxima aula.